nosso coração. E nesta noite não é diferente. A palavra, como em outras oportunidades, o Senhor pôde colocar em nossos coração. Ele convidou a mim, Ele convidou a você também nesta noite, para que a palavra dele entre no teu ser, na tua vida, para entendermos a autoridade. Esta palavra profética que veio da parte de Pedro e João, precisamos entender que Pedro e João, antes e até, aleluia, no decorrer do teu chamado, eram homens ignorantes, pastor César, eram homens que eram nervosos, podemos dizer, de alta temperatura. Pedro explodia por qualquer coisa. A Bíblia vai nos afirmar isso. Só que o que nos traz atenção é que Cristo, quando vai escolher ou nomear 12 discípulos, Ele não vai escolher pessoas com características calmas, tranquilas. E esses dois homens que vamos falar, pelo menos dois desses discípulos, importando uma característica que para os olhos humanos não estavam na posição de ser escolhido para levar o Evangelho. Porque a gente vai olhar e vai procurar pessoas tranquilas ou pessoas capacitadas, mas nos céus Ele vai pegar pessoas incapazes e fazê-las capacitadas para confundir o mundo, para mostrar para o mundo que quem faz é Deus, quem escolhe é o Senhor. E não importa a estatura, não importa o estado da pessoa, não importa se tem qualidade ou não, o que importa é que os céus têm compromisso com a vida daquela pessoa. Outra vez estava você também do mesmo modo, aleluia, jogado na sarjeta lá no mundo. Outra vez estava você também destruído, e alguém olhou e falou: não vai sair nada daí. Até o próprio Jesus, quando nasceu, sabe por quê? Aleluia, vai chamar ele de Jesus, o Nazareno. Nazareno aqui não é uma exaltação para Cristo, Nazareno aqui é uma humilhação, aleluia, porque alguém vai olhar e vai dizer: como de Nazaré vai sair alguém que presta, como de Nazaré vai nascer um Salvador, uma cidade pobre, uma cidade desvalida. Aí quando Jesus nasce e alguém fala que ele é, aleluia, Salvador, alguém vai falar: olha lá, o Jesus, o Nazareno, mas trazendo uma humilhação. Só que a matemática da Bíblia é importante, porque mais para a Bíblia é menos, mas aleluia, o menos também se torna mais. Ou seja, aquele que é humilhado, ele se torna exaltado, mas aquele que se exalta por si mesmo, Deus abate, porque Deus é somente quem reconhece, quem se humilha nos pés dele. Não, Deus não está procurando o grande, não existe um grande dentro da igreja, não existe o maior aqui é Deus, a glória é dele, a exaltação é para ele. Não existe o maior, aleluia, senão Deus. Enquanto olharam para ele e falou: sai o homem de Nazaré, aleluia, Jesus Cristo Nazareno como menor, aleluia, a igreja de ele, saiu de Nazaré o maior, saiu o Salvador, o príncipe da paz, aquele que há de vir, aquele que há de vencer a morte, aquele que João Batista já vinha profetizando: eis aí o Cordeiro que venceu a morte, que venceu aquele que reina para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando olhava para Cristo com olhar de desprezo, a igreja tinha a plena convicção, os salvos, aqueles que iriam andar na fé, olhavam e falavam: agora sim, agora levei o Salvador, agora levei ele para reger, aleluia, meus pecados. Se porventura eu pecar, mas houver arrependimento no meu coração, eu sei que ele é fiel para advogar as minhas causas. É por isso que a igreja prevalece de pé, é por isso que a igreja ainda está de pé, porque ele está
está derrocando as calças da igreja. Só quem vê, levante a mão para cima, levante a mão pelo grado de glória, levante a mão no terceiro andar, glorifique, exalte o Deus. Louvado seja Deus. E Pedro, explosivo, e Jesus vai escolher Pedro. Pedro, certa feita, estava pescando. E Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. E Pedro pescou e nada conseguiu. Jesus, terminando a pregação, falou: Pedro, põe o teu barco novamente em alto mar e vai pescar, porque há de ser que há de pegar muitos peixes. E quando Pedro, João e os demais que estavam colocam e joga a rede, ao contrário, interessante é que se Pedro era pescador, Pedro sabia onde tinha os peixes. Se Pedro era pescador profissional, ele sabia onde lançar a rede. Só que Pedro lançou a rede e nada apanhou. Porque Jesus está começando uma nova história sobre a vida de Pedro. É Ele que prepara, não, você não entendeu, vou refrescar a tua memória. É Ele que prepara situações. As situações que acontecem na tua vida não é por teu desprezo, não é para a tua vergonha. As situações que acontecem na tua vida é porque Ele está preparando a tua história. Tem gente olhando o momento e dizendo: o meu momento vai me fracassar, o meu momento vai me destruir. E os céus está dizendo: vai avante, vai em frente, não tema, prossiga, ouve a minha palavra, e os céus está dizendo: não tema, ergue a cabeça. Este momento vai fazer o pódio da tua vitória amanhã. Este momento vai fazer um reboliço sobre a tua vida. Este momento agora, que todo mundo olha como desprezo, dizendo: ele perdeu, aleluia, ela se perdeu, ele se perdeu. Os céus estão olhando: não perdeu, estou eu fazendo a história dela, estou eu fazendo a história dele. Que história é essa? A história que o mundo não conhece, a história que o mundo não tem para dar. O céu só está preparando para a tua vida, para a minha vida. E quando Pedro lança a rede, ele, ao outro lado, ele puxa a rede tão cheia que ele tem que pedir ajuda e outro barco também, para colocar tanto peixe que foi apanhado ali. Só que se fosse nós não ia largar e seguir a Cristo. Só que Pedro falou: não, eu não quero milagre. Pedro até ficou maravilhado com o milagre, mas eu não quero milagre. É muito melhor eu buscar o dono do milagre, quem faz o milagre. Se fosse nos dias atuais, aleluia, todo mundo ia olhar e ia ficar maravilhado e virar as costas para Jesus. Só que Pedro, aleluia, vai falar: ei, Jesus, entra na minha vida, faça morada, eu quero te seguir. Pedro quer seguir: não, eu não quero só um milagre, mas eu quero o homem dos milagres. Eu quero viver com o homem que faz milagre, o homem que faz história, o homem que muda cenário. Aleluia! Louvado seja Deus. E Pedro, meus irmãos, estou pulando aqui rápido, mas de forma que os irmãos entendem. Pedro é explosivo. Jesus vai nomear Pedro. Nós ficamos sem entender, mas Jesus escolheu Pedro. Vem cá, Pedro. Pedro, a partir de agora, Pedro, Tiago e João não é mais pescador de homens, mas serão pescadores de alma. Agora há de lançar a rede de outra forma. Não, você não entendeu. Você até poderia viver bem lá fora. Só que Jesus olhou para você: eu ainda tenho o melhor. O que parece bom é só um momento, mas eu tenho a eternidade. Eu tenho uma promessa que tem, aleluia, validade. Eu tenho uma promessa que é para a eternidade toda, que é me servir de corpo e alma, espírito e verdade. Passar por perseguição, dificuldade sim, mas ter a plena convicção no coração que amanhã, se Ele me chamar, é o dia da minha recompensa, é o dia da minha coroa de glória. Que se amanhã, aleluia, Ele me chamar, eu sei que tudo que eu passei aqui, todas as lutas, todas as dores, cooperou para que eu pudesse estar no altos lugares, nos braços do Pai.
Louvado seja Deus. Você crê na palavra de Deus? Você está crendo nesta palavra que está sendo falada em teu coração? E João, a Bíblia até menciona pouco sobre os fatos de João, mas temos fatos comprovados dentro da Bíblia que João também era explosivo. No Evangelho de São Marcos, capítulo de número 3, verso 17, quando Jesus está elegendo os 12 discípulos, e chegamos na parte que ele fala, então chamou também Tiago e João. A Bíblia vai dizer que ele vai chamar eles de Boanerges, que significa filho do trovão. Isso nos demonstra que Tiago também, João e Tiago, eram explosivos também, de alto temperamento. E Jesus ainda continua a nomear pessoas para fazer o evangelho que alguém não queria nomear. Como Jesus te chamou em alguém, mesmo assim tem muita gente ainda não querendo aceitar. Tem gente olhando para o pastor César e dizendo, pastor César, mas o César está dizendo, é ele que eu coloquei na posição. Queira a igreja ou não queira, queira o mundo não queira, mas a obra será cumprida. E alguém dizendo, o presbítero Lourenço, e o César está dizendo, é o presbítero Lourenço, a obra vai ser feita por ele. E alguém dizendo, aleluia, olhando para a nossa irmã Karina, dizendo, a irmã Karina, logo ela que tinha um passado conturbado, mas o céu está dizendo, foi ela que eu escolhi, porque Deus no ventre da mãe dela, eu já tinha projeto, eu já tinha uma história para ser, aleluia, escrita e vivida. E Pedro e João agora é convocado para estar entre os discípulos escolhidos por Cristo. E Pedro e João agora começam a andar, e se observarmos, João era o mais amado por Cristo, Pedro agarrado também por Cristo. E se olharmos, Pedro, por mais que ele era explosivo, era o que mais tinha audácia e coragem de aprender com Cristo. Você observou quantas perguntas Pedro fez para Jesus, que nenhum outro discípulo tinha coragem, tudo que ele tinha dúvida, eles viravam para Pedro e falavam, Pedro, pergunta a ele aí. Pedro, pergunta a Jesus até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar. E Pedro foi um dos que foi reverenciado, porque teve coragem, viveu experiência e aprendeu no Senhor. Certa vez Jesus veio andando sobre as águas e Pedro falou, se tu és mesmo Senhor, olha que audácia de Pedro. Para mim é uma pergunta absurda para um homem virar para Jesus e dizer, se tu és mesmo o Senhor, manda que eu vá até a vós. Pedro, aleluia, colocou a sua vida em risco ali, porque duvidar de Jesus. Só que Pedro queria ter experiência. Pedro era trazido como explosivo. Pedro era trazido como, aleluia, o desinteressado de tudo, que as pessoas não tinham interesse nele. Mas Pedro tinha coragem, eu quero aprender, eu quero viver o evangelho de verdade, eu quero andar com Cristo na sinceridade, aleluia, eu quero andar com Ele em todas as dificuldades. E aí, meus irmãos, abreviando, quando Jesus vai ressuscitar, os discípulos vão ficar tristes, porque Jesus traz uma palavra e fala, olha, eu vou para o Pai. Os discípulos vão ficar tristes. Só que ele falou, fique tranquilo, porque antes eu rogarei ao Pai que envie o Consolador. E aí ele dá uma ordem para os discípulos, olha, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revertido de poder. Isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem, ficai. Jesus não está pedindo, Jesus está obrigando os discípulos, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revertido de poder. Os discípulos
discípulos vai ficar em Jerusalém, Pedro, Tiago e os demais, e uma multidão de pessoas, aleluia, num período, glória a Deus, de 10 dias, uma campanha de oração e jejum, consagrando a Deus, aleluia. Quando a Bíblia vai dizer em Atos 2, que então cumprindo-se o dia de Pentecoste, aleluia, ouviu-se do céu o som veemente e impetuoso, enchia a casa, e foram vistas por eles línguas que repartiram como de fogo, ou seja, simbolizava que o Espírito Santo desceu na casa, apoderou dos discípulos, alguém que agora estava sem a presença de Cristo, agora tem o Consolador, tem o Espírito Santo. Aí Pedro, todo cheio já da autoridade, na primeira pregação de Pedro agora abre a boca, na primeira pregação, nunca pregou, talvez ainda tímido, envergonhado, mas em Atos confirma isso, que Pedro vai pregar, aleluia, o arrependimento sobre as almas, e a Bíblia vai dizer que cerca de 3.000 almas vão se converter aos pés do Senhor, porque Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro está transformado da glória de Deus. Pedro agora vai pregando, e as pessoas vão libertando, e as pessoas vão olhando para Pedro e assustado, cada um de cada país, de cada aldeia, e falando aquelas línguas. E Pedro vai dizer: olha, não tem ninguém embriagado aqui, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito, derramarei sobre toda a carne. Era cumprimento da profecia de Joel, aleluia. Pedro está possuído, aleluia, Pedro está cheio do Espírito Santo, uma glória sobrenatural, aleluia. Pedro e João, de forma que, aleluia, eu posso ver, a Bíblia pode afirmar que aonde Pedro passava, Pedro está tão cheio da autoridade que ele vai continuando pregando, e mais à frente a Bíblia vai dizer que agora a segunda pregação de Pedro, irmã Sunamita, 5.000 almas vão se converter, e quanto mais Pedro pregava, mais o povo ia ao arrependimento. Agora eu vejo Pedro chegando num nível tão elevado, é que Pedro nem abre a boca, preste atenção, a Bíblia vai dizer que aonde Pedro passava, a sombra dele, aonde passava sobre alguém, se estivesse enfermo, era curado na hora, recebeu milagre na hora, porque isso era sinal de quem tinha relacionamento com o Espírito Santo, isto era sinal de quem estava cheio da glória e da graça do Altíssimo sobre a vida dele. Agora já nem abre a boca mais, Pedro passa e a sombra dele recebe a cura, e recebe a cura, aleluia. Foi curado meu filho, é minha sombra, foi curado minha filha, foi liberto, foi transformado, é a presença do Espírito Santo que está sobre a minha vida. E aí chegamos em Atos 3, que vai dizer que Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona, que é às 15 horas, ou às 3 da tarde, era trazido um varão, que era coxo desde o ventre da sua mãe, e todo dia colocava ele à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola. Todo dia colocava ele naquela porta. E algo que me chama a atenção é porque vão levar ele para o templo de forma errada. Quem vem para o templo para pedir esmola, se o dono do ouro e da prata está aqui? Viu levar o homem de forma errada, e vou logo refrescando sua memória, aquele homem não precisava de esmola, o que aquela alma realmente precisava era de um milagre da parte de Deus. Quanto mais é o templo para mendigar esmola, só que todo dia alguém colocava ele na porta do templo para pedir esmola, só que dessa vez vem Pedro e João, conviccionado pelo Espírito Santo, quem sabe dialogando pelo caminho, falando das maravilhas do Senhor. E quando chega, aproxima, aquele homem vai olhar para ele e vai dizer: olha, dai, aleluia, a mim uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E algo vai chocar a minha atenção, é que Pedro e João não vai comunicar, não dá tempo. Pedro e João olham um para o outro, cumprindo o que a Bíblia diz, o mesmo Espírito testifica um ao outro. Eles não conversam, mas olham
e diz: aleluia, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia, glória a Deus. Não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro e João vai olhar para ele e vai dizer: não é esmola, aleluia, que eu precisa, mas eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquele que habita em mim tem condição, mas recebe primeiro, aleluia, o milagre da tua paralisia, recebe primeiro, aleluia, a virtude dos céus que será derramada sobre a tua vida, aleluia. Pedro e João vai demonstrar, aleluia, que o homem não precisa de coisas materiais. Pedro e João vai demonstrar que o homem precisa simplesmente da presença, da virtude, da autoridade, da ousadia. E quem pode crer nessa palavra, levanta a mão dobrada de glória, levanta a mão de terceiro andar e glorifique o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pedro e João vem trazendo aquilo que ninguém fez. O que aquele homem deveria, que as pessoas que levou aquele homem deveria ter feito, é colocar ele dentro do templo e dizer para alguém: coloca as mãos sobre ele, ora pela vida dele. Não, mas vai buscar esmola. Só que templo não é para dar esmola, templo é para dar de sobra, templo é para dar aquilo que você necessita. Não, o templo não é, aleluia, para dar esmola. Quando a viúva estava sem azeite, o profeta falou: vai pegar vasilha, só tem uma vasilha, só tem um pouquinho de azeite, mas ainda não é o suficiente. Mas é só um pouquinho de azeite, mas pega vasilha, pega vaso emprestado, porque Deus, ele tem para dar de sobra. Deus tem recompensa, Deus tem recompensa. Levante a tua mão, Deus tem recompensa. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui no meu Deus. Eu vou descer. Deus tem recompensa sobre a tua vida. Fecha os teus olhos. Quem crê nesta palavra, fecha os teus olhos. Eu vou profetizar. Não é um pouquinho que você está pedindo, mas é algo grande que o céu se entregará para a tua vida. Não é um pouquinho que você pensa: não. Procure a Deus de forma certa. Talvez você ainda não alcançou, e o erro está na forma como pediu. Enquanto aquele homem ia todos os dias buscar a esmola, aquele homem não alcançou nada. Mas quando Pedro e João, cheio da autoridade de Deus, aproxima do templo, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o mais importante, que é a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença dele, é a presença dele. Tem gente que está entendendo a palavra do Senhor nesta noite. Procura buscar a Ele de forma certa. Não, se não encontrou, não para de bater. Só não pode parar. Aleluia. Só não pode parar de clamar. Só não pode cessar a oração. Alguém até pode dizer: pode parar de orar, pode desistir de tudo, pode cancelar os teus sonhos, pode enterrar os teus projetos. Mas os céus está dizendo: meu servo, peça da forma correta, porque eu sou dono do ouro e da prata. Mas muito mais do que isso, eu tenho vida com abundância. Muito mais do que isso, eu tenho um plano de salvação sobre a vida da humanidade. Só que crê, exalte a Ele, adore com palmas de vitória. Louvado seja Deus. Coloque de pé, vou encerrar. A hora já foi embora. Meu Deus, coloque de pé. Coloque de pé. Aleluia. Quem crê que Deus está na casa, diga glória a Deus. Quem crê que Deus está na casa, diga aleluia. Quem acredita que Deus vai dando glória, fecha os teus olhos. Vai dando glória, fecha os teus olhos. Uma coisa eu entendo, que para descer a glória tem que levar glória. Uma coisa eu compreendo, aleluia, que acerca de glória é que se queremos que a glória dele desce, tem que subir uma glória também. Temos que dar glórias a Ele, temos que tributar, aleluia,
foi pregado aqui nesta noite, foi trazido, aleluia, fraco como um cordeiro, morreu frágil como um cordeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia, tão forte, tão grande e firme como um leão da tribo de Judá, para trazer você aqui nesta noite, para trazer a minha vida aqui nesta noite e dizer para nós, aleluia, que Ele ainda tem planos sobre a nossa vida, para dizer para nós que Ele ainda tem projetos sobre a nossa vida. Meu Deus, os céus te trouxe aqui nesta noite para dizer que a promessa ainda vale, a promessa ainda vale, a promessa ainda vale. Quem te deu a promessa foi Deus, e colocou a promessa na tua vida foi Deus. O homem não vai tomar, o inferno não vai tomar, o adversário até pode se levantar, mas ele vai ter que calar, ele vai ter que cair por terra, porque o Espírito que habita em nós é muito mais forte do que o poder das trevas. O Espírito que habita em nós é muito mais forte do que a potestade, do que qualquer negatividade. Que louco, né? E a súbia, meu Deus, há uma glória aqui, aleluia, uma glória aqui. Eu estou tentando parar, mas tem uma glória maior aqui, tem uma glória do Espírito Santo de Deus aqui. Levante a tua mão para o céu, levante a tua mão, levante a tua mão, levante, aleluia, aleluia. Recebe a glória de Deus, recebe a virtude de Deus, recebe a presença do Senhor, recebe, aleluia, o afeto e o abraço do Espírito Santo de Deus nesta noite. Pode aplaudir a Ele com a